Olá, bem-vindos ao Jackass. Meu nome é Rafael Ribeiro. E eu sou o Caio Oliveira. E hoje, Caio, a gente vai falar do nosso amor, de uma coisa que a gente ama muito, que são os videojogos. E eu queria trazer um debate aqui pra você. Videojogos? Videojogos. Eu pensei que fosse seu corretor quando você me mandou o tema. Não, cara. Se é pra falar de nostalgia, você tem que falar videojogos. Hoje a gente vai falar daqueles jogos que marcaram a nossa infância, que a gente lembra com aquela nostalgia muito boa. Não só com nostalgia, mas também com admiração. Com admiração, formaram o nosso caráter, cara. Afinal de contas, quem nunca sonhou em ser encanador? Quem é que nunca sonhou em ser encanador, pular em cima de tartaruga e no final nem beijar a princesa? Né? Ao contrário de muita gente, né, que tipo, já começa jogando Nintendinho e tudo mais, essas paradas assim, eu comecei jogando Sega. Sega? Mega Drive? Comecei jogando Mega Drive. Mega Drive, Mega eu comecei Drive e Master antes. System. Mega Drive e Master System, eu joguei bastante. Eu tinha o Mega Drivezinho aquele de matar os patinhos, tá ligado? Sim, Ficava o sim, dia sei. dia inteiro matando patinho, dia inteiro. Aí vício se errasse o patinho fazer... Aquilo patinho lá não, era... o cachorrinho, né? Nossa senhora, mano. Aquilo lá Eu era o tive esse aí paraíso, também, era tipo, cara. nossa, Eu tive, na felicidade. verdade, eu tive esse jogo no Dynavision, mas esse jogo já era antigo, né? Dynavision. foi Esse jogo lançado. já era Eu antigo. comecei com o Atari, com o brutão mesmo, aquele primeirão do controle, que era Aí. tipo uma manivela. Era uma manivela e um botão vermelho. Eu ganhei do meu tio, que tinha comprado um Super Nintendo pro meu primo. E aí meu pai arrumou naquela televisão. Sabe aquela televisão de porteiro? Aquela de 14 polegadas? 14 não, 14 é Aquela muito. sensacional alta resolução. Aquela que é rádio, Porque, tipo, TV. você não ia Você colocar carregava na na televisão da maletinha. sala, tá ligado? Porque se você colocar seu videogame na televisão da sala, estraga a televisão. né? Não, videogame não pode. Será Pô, mesmo que os videogames estragam a sua televisão? Eu acho meio irônico, né? Tipo, porque na época, tipo, todo mundo falava isso. E aí eu fico me questionando, tipo, se eles falavam isso só pras crianças ou se entre eles tinham essa ilusão de que realmente, tipo, não. Claro que tinha. Os videogames, eles estragam as televisões. O lance do videogame estragar a televisão é mais ou menos aquele lance de você tomar manga com leite. É aquele negócio que os antigos, os nossos avós falavam e eles acreditavam fielmente naquilo. E não podia, cê tá louco? Jogar videogame na sala? Daí, tipo, não tem jeito. Tipo, você tá louco? Nunca? Você vai estragar o negócio todo, mano. Você tá louco? Não. Pega aquela televisão velha que você ia jogar no lixo, em vez de jogar no lixo, bota o videogame e joga nela aí, mano. Vai estragar. E assim, a televisão era o nosso altar, né, cara? A televisão até pouco tempo atrás. Não tinha, tipo, naquela época você não tinha, tipo, computador, você não tinha internet, Uhum. não era assim, mano. Tipo, a televisão era televisão, A televisão, cara. Você a tinha gente fazia tudo, Você, né? você naturalmente crescia vendo novela. Uhum. Porque como é que você não vai ver a Avenida Brasil? Você tá louco? Você quer saber o que aconteceu com o Tufão, mano? Como é que você tá não vai louco? ver um chocolate O com clone. pimenta, o clone? Chocolate com pimenta. Clone, Você tá saudade. louco? Você tem que ver, velho. Nossa, todo mundo vai achar que eu sou um taradão nesse podcast, né? Semana passada eu falei da loira do Tchan, essa semana eu tô falando da Jade. Mas são coisas que marcam a cabeça de um... Não só da coisa, você também falou da tiazinha. Falei lá. da tiazinha, e eu procurei a tiazinha, cara. Eu procurei pra ver como é que ela tava, pra gente poder arrumar na thumb. Se arrependeu? Ai, cara, meu coração doeu. Mas voltando ao assunto do videogame, assim, a televisão, a minha avó, eu lembro muito da minha avó falar que ia estragar e tal. Por isso meu pai nunca deixou a gente arrumar na televisão da sala. E isso foi mudando o pensamento bem depois, né? Porque... Demorou bastante. Na época do Atari, do Nintendo mesmo, cara, a gente tinha que usar, você lembra daquele codificador que a gente usava pra arrumar na Tinha, televisão? porque era Pra ela ficar colorida, né? senão não dava certo. Tipo, você tinha que ter o adaptadorzinho, né? Senão já era. Senão era só preto e branco e ficava muito ruim. Isso. Ainda dava tipo... aí teve... Não era... Tipo chuvisco, tá ligado? Quem é mais novo não chegou a ficar na televisão com isso, tá ligado? Mas acontecia bastante. Quem é novo não sabe o que quem não é ver em HD, né? Tipo... Mas naquela época tinha disso ainda. Que é o chuviscão. Só o chuviscão, tipo... Nossa. Você ia pra jogar, dava aquela... Aí começava a chuviscar, meu Deus, mano.
Geralmente nessa hora o volume sempre tava alto, você tomava aquele susto, mas falava, Uhum. meu Deus, meu videogame estragou a televisão. A gente teve o Atari, e depois a gente teve o Dynavision, que foi caro pra cacete. Até hoje eles vendem Dynavision, PlayStation, né? Um A gente Mega for Drive procurar também, aí, mano. Mega Drive também. Só que o Mega Drive e o Super Nintendo, cara, eles são videogames de verdade, né? Eles eram videogames de verdade. Agora, PlayStation, Dynavision, né? Era uma cópia bem barata do Nintendinho, dos primeiros e tal. Dynavision eu cheguei a jogar também. Eu acho que o primeiro videogame que a gente teve mesmo foi Dynavision, porque eu jogava Mega Drive, porque a minha tia tinha na casa dela, então quando a gente ia lá, ela Uhum. pegava o Mega Drive, botava pra gente Aham. jogar, tipo, não, vem cá e tal, Nossa, aí você pá. ficava coçando a mão, né? Você falou, eu vou na casa Aí, da minha tia aí eu só boto pra fé. isso. Aí eu fui, aí depois a gente ganhou o Dynavision. Aí depois de muito tempo eu ganhei o Super Nossa, Nintendo. cara, o Super Nintendo, pra mim, ele, igual a gente tava falando antes da gravação começar, o Super Nintendo, pra mim, ele é o videogame. A gente tem um PlayStation 2, o Play 1, como a gente comentou mais cedo, que o Play 1 inovou e tal. Mas o Super Nintendo, cara, quando eu lembro de nostalgia, videogame, a primeira coisa que me vem à cabeça é eu jogando Super Nintendo no quarto do meu pai, que é onde ficava a televisão, porque antigamente você não tinha uma televisão em cada quarto, você tinha uma televisão pra casa toda, Pra casa pra casa inteira. inteira. E eu lembro de eu estar jogando, cara, com meu irmão, Mario, Super Mario, Donkey Kong. E o meu Super Mario, eu não sei se chegou a jogar ele, o Piratão ele não gravava, né? É, mas aí, tipo, geralmente eles gravavam, porque geralmente eles mandavam a fita sem a bateriazinha da memória, né? Eles eram pilantra. Isso, sem a bateria. Às vezes não tinha nem o encaixe da bateria, né? Aí você Gambiarrinha, tinha que fazer violenta. aquela manobra lá do. Ou você ficava o dia inteiro jogando, e aí quando você tava lá na última fase, o videogame travava. Que acontecia com uma certa Né? Aí frequência. você chorava, né? O que você podia fazer, né? Com muita frequência. Se hoje já ocorre com os videogames de hoje, cara, antigamente era muito mais É. comum. E assim, se você não soprasse a fita, ela não pegava. Se você. Eu tinha que passar borracha. Chegou uma época que eu conheci um colega que tava passando a língua, cara. Caralho. A língua na fita e funcionava, cara. Eu não sei porquê, mas É, funcionava. tipo, aquele Ela oxidou negócio toda, de, mas de, de funcionou. soprar, se você fosse olhar, mano, tipo, tinha lá, tipo, que era proibido soprar a fita, mas era, Tinha uma tipo assim, você pegava a salivinha, fita né? e soprava, pronto, mano, funcionou. Tipo, não tinha segredo, velho. Porque se você não soprasse, não adiantava. E era toda a fita, Não praticamente. funcionava. Toda a fita. Toda fita praticamente. Tinha fita assim que a gente tinha que não precisava. Mas tinha fita que se você não soprasse ela ou não passasse sua borracha, ela não pegava. E sem explicação alguma, porque tava limpinho o contato lá. Eu não sei porquê. Mas é, tipo, a gente já fazia, vou fazer, tem jeito, vou fazer isso aí. E Caio, e os jogos que você chegou a jogar no Cara, Super Nintendo? Qual foi o que mais te marcou, assim, não, os que mais te tipo, marcaram? eu joguei pouco jogo de Super Nintendo, porque na época eu morava em Alfenas e lá não tinha locadora, né, velho? Lá não tinha, e cada fita na Não época era tinha? 15 conto, em épocas que salário mínimo era que 100 reais. É, Tipo, exatamente. salário mínimo era 100 conto, Fazendo aquela uma fita. cotação assim É, de tipo, olho. aquela cotação ali, tipo assim, era uns 100 conto salário mínimo. 15 conto cada fita, você não tinha como ter muita Você fita, até é não tinha louco, como né? alugar, então. É, tipo, 15 eu conto quase dava a tinha. compra do mês, né? É, tipo, não, era muita coisa, mano, era muito dinheiro uma fita, mano. E aí, tipo assim, Você a teve gente poucas chegou a fitas. ter só, tipo, eu tinha acho que era Mario, era o clássico, Mario, né? eu tinha o Mario Bros, o clássico. Aí eu tinha aquela A da Pool, sinuca lá, joguei Pool, não sei o que lá também das muito. contas. Joguei na casa de amigos meus, eu não cheguei até ela, não. Aí era o. Nossa, mano, como é que eu tô esquecendo dele? Não sei o que lá, Gear, de corrida, mano. É o melhor Tá. de todos. Só porque você falou Gear, eu confundi com Metal Gear. É o Não, mas não é Metal Gear, não, Top é. Gear. Top Gear. Top Gear. E eu tinha. A minha última fita, né? Minha quarta fita era um genérico do Mortal Kombat. Qual que era? O Killer Instinct? Véi. Eu não lembro o nome dele. Mas, tipo assim, ele era genérico do Mortal Kombat. Era a mesma coisa. Tipo, os personagens, você olhava assim, o desenho era praticamente Ctrl-C, Ctrl-V. Só mudava o nome. Tá É que o Mortal era Kombat idêntico, só que o nome era outro. aquela parada do fotorrealismo, né? Que eram fotos animadas, praticamente. E teve... Eu não sei se esse que você tá falando, que teve o Bruce Lee, tinha vários lutadores. Era esse ou era uma cópia exata do Mortal Kombat mesmo?
Não era tipo uma cópia exata, só Uma mudava cópia tipo exata. nome, mudava o nome, aí eles mudaram um pouquinhozinho da arte, assim, Aham. exageraram 2 vezes mais no sangue e venderam como Ah, um jogo porque, né, o que que completamente novo, vendia, sabe? né? Era sangue. Era o que Sangue! vendia. Tipo, você olhava aquele monte de quadrado vermelho na tela e falava, nossa, mano, Puta, que que é isso? Isso louco. é real. Você fala, Sangue nossa, mano. sempre vendeu, né? Cara, tipo, sempre vendeu. Mano, eu lembro um negócio também que foi, tipo assim, um negócio extraordinário, assim, mas isso já é um grande pulo. Aham. Tipo, quando você trocou, você lembra quando chegou o PlayStation 2, mano? E veio o God of War, Nossa, mano. Ou você olhava os gráficos e falava, meu Deus, mano. Isso é muito sangue. perfeito, mano. Sim, sim. Olha que perfeito. Tipo, os desenhos, os traços, você olhava e falava, mano, o cara joga um jogo, velho. A imagem é quase que real, velho. Era Eu bizarro já aquilo. comecei a sentir Hoje em isso dia, mano. com o Donkey Kong. A gente voltando aí pro Super Nintendo, o Donkey Kong foi o ápice do Super Nintendo, o ápice dos gráficos, né? Cara, Donkey Kong. Você jogou Donkey Kong ou não? Joguei muito pouco, meu primo tinha. Meu primo Muito tinha, eu pouco? joguei na casa Nossa, dele cara, só um Donkey pouco. Kong, eu amava Donkey Kong, amava. E eu nunca tive até a gente comprar. E eu era viciado no primeiro. E eu alugava fita, né? Aqui na cidade tinha locadora de fita. E por sorte, o cara era amigo do meu pai, eles jogavam bola antigamente. E aí eu podia pegar a fita mais barato, pra ele pagar depois. E a gente pegava, mas como eu falei, era só uma televisão, então era uma disputa enorme pra ver quem fazia as coisas. E a gente nunca zerava um Donkey Kong, nunca. Aí a gente acabou comprando aqui, pessoal de São Paulo, a nossa identificação aqui. Como é que chama aquela avenida de São Paulo, que é as Muamba? Ah, 25 de março? 25 de março, é a 25 de março. Aqui em Patos de Minas, que é a nossa cidade fodida, a gente tinha a Avenida Brasil. A Avenida Ainda tem, Brasil né? Mas. ainda tem, só que hoje ela não é a 25 de março, né? E aí só tinha coisa pirata, só coisa do Paraguai. Aí meu primo, o tio dele, tinha uma loja lá. Aí meu primo falou, nossa, lá tem Donkey Kong. Aí eu falei, nossa, que louco, eu vou lá comprar. E era um Donkey Kong 1, que era o que eu mais gostava. Aí a gente foi lá, aí eu cheguei, comprei a fita pensando que era o 1. A capa da fita era Donkey Kong, o Donkey Kong mesmo, o macacão. E o pequenininho, né? A configuração do primeiro era os dois. Só que tava escrito Donkey... Tava a foto do Donkey Kong 1, mas a escrita era Donkey Kong 2 e eu falei, puta, que jogo é esse então, né? Aí eu cheguei e falei, não, tem que chegar em casa e arrumar a fita lá pra ver. A hora que eu arrumei a fita, não era Donkey Kong 1, não era Donkey Kong 2, e sim Donkey Kong 3. O E... segredo era você somar as referências. Você tinha uma referência de 2 Isso. e uma referência de 1. 1 mais 2 é 3. Pronto. Tava na cara. Não, e aí eu fui no 2 lá, eu arrumei o número 3 lá e fiz uma. E toda vez que alguém me perguntava, eu falava a mesma coisa que você falou aqui agora, junto aí que dá. E aí, eu super feliz com meu irmão. Nossa, agora a gente tem uma fita, a gente vai gravar aqui. E aí o que aconteceu? O que você falou mais cedo da bateria. Não tinha a porra da bateria. Nossa, cara, mas como a gente sofreu, a gente não tinha dinheiro, porque até hoje Bateria é muito caro, velho. bateria é muito caro. E era aquelas baterias de relógio e a gente não tinha dinheiro, cara. A gente Hoje em dia, se você for parar pra pensar, esgotou hoje em os dia, tipo, nossos é 10 recursos. conto a bateria, velho. Uhum. Tipo, pilha é Até 2 e hoje, né, esse pouquinho, uma preço. bateria é 10. Você fala, pô, mano, É, e absurdo. qual que dura mais, né? É. Eu não sei Não, a porque, bateria dura qual que é a mais, cara. A lógica bateria dura disso? mais. É, dura, mas assim, qual é a lógica, né? Uma pilha. E aí, cara, a gente teve que arrancar de um relógio, não, de um Tamagotchi. A gente arrancou de um Tamagotchi. Tamagotchi é outra coisa, né? Outra coisa Puta que velha. pariu, Esse né? sim é o Outra verdadeiro coisa velha. Esse é o videogame, né, de videogame. pobre. E aí a gente teve que arrancar desse Tamagotchi e arrumar. E aí, tipo, de vez em quando o save... A pilha escorregava, que era menor, né? Ela escorregava, a gente perdia o save. Mas foi aí, aos trancos e barrancos, e zeramos, cara. Conseguimos. E a gente falando aí de coisa, eu queria fazer uma menção honrosa aqui rapidinho pro minigame, né? Esse sim era de E pobre. esse aí, o joguinho É cobrinha? da cobrinha, não, do carrinho lá que você ficava Uhum. virando, só desviando dos carrinhos pra um Só lado e pro desviando. outro. Enduro. Acho que era o Enduro. Aquele Aquilo joguinho era lá, diversão, aquele né, lá era cara? raiz. Eu gostava daquele lá, cara. Jogava aquilo o dia inteiro. Eu lembro que na época, nossa senhora, eu ficava o dia inteiro Nossa, fazendo então. recorde.
se eu conseguisse chegar a 50 mil, a minha meta era chegar a 60 no final do dia. Não tinha porque fim, quando você né? conseguisse. Ele ia indo, e, tipo assim, pra quem nunca jogou, né? Ele tinha, tipo, acho que se não me engano, era 10 níveis. Aí na hora que você chegava no nível 10, e você cumpria o nível 10 inteiro, ele voltava pro nível 1. Então você ficava em loop infinito dentro do jogo. Então o negócio era, tipo assim, na hora que você conseguia fazer o loop 300, tipo, quantas mais vezes você fizesse o loop, mais pontos você fazia. Então você ficava o dia inteiro naquela merda, mano. O dia inteiro mesmo. E como você podia levar pra qualquer lugar, né? Aquilo era uma inovação. Você poder levar os seus jogos pra qualquer lugar. Mesmo que fossem quadrados. Não só aquilo, não só aquilo. Tamagotchi também foi um negócio, nossa cara. Senhora, Tamagotchi, Eu nossa, lembro que o meu, eu criei ele umas 4 semanas. Ele já tinha chegado, porque tinha as evoluções, né? Ele já tinha chegado à evolução evoluíram. final, cara. Nossa, e aquilo era meu sonho. Aquilo era incrível pra mim. Não, eu sempre fui meio suicida, eu sempre deixava eles morrer de fome. Deixava? Deixava. Aí na hora que eu começava a ficar insatisfeito com ele, não tá enchendo meu saco demais. Eu metia a chavinha, resetava Tomaram e o cu começava com de essa novo. porra pitando aqui sem parar. Vai se fuder. É, tipo, não, mano, eu quero ir ali jogar bola. Deixa você morrer, depois eu faço o outro. Toda hora o bicho cagava. Toda hora o bicho queria comer. Pra quem jogou Pô e achou que aquilo era chato, não sabe o que é Nossa, que isso, cara. O Pô você deixava lá, ele não morria e ficava de boa, tipo, é isso aí, já era, tá lá, nós. Agora, tipo, Tamagotchi não, mano, se deixasse ele lá, você perdia tudo que você fez antes, que ele ia morrer. Era muito coisa rápido, rápida, mano. né? Eu lembro que a gente tava no bar do meu pai, e aí a gente chegou à noite e o meu irmão tinha deixado dele lá, e o bichinho morreu, cara. Foi no mínimo triste. memorável. Tipo, eu lembro, cara. Eu lembro do meu Tamagotchi era amarelo, depois eu comprei um de conchinha, eu não sei se você lembra, um que tinha um formatinho de conchinha, e do meu irmão era um verdinho, cara. E a gente era limitado, porque a gente não tinha internet, a gente era limitado ao que tinha na casa, né? Ao que tinha no nosso videogame. Igual você falou, você tinha 2 Então. fitas do Super Nintendo. Eu tive mais, eu ainda tenho algumas. Falando em dinheiro, a gente tava falando em dinheiro, eu vendi o meu Super Nintendo, cara, uma dor no meu coração, um arrependimento, sério, isso aqui é um arrependimento de vida, mas a minha mãe me forçou a fazer isso, eu tive que vender o meu Super Nintendo, cara. Eu vendi o meu Super Nintendo Nossa. por R$50, pra poder ajudar a pagar meu PlayStation 1. O meu foi mais ou menos a mesma coisa também. O meu uma foi tristeza, embora cara. Play 1 pra poder comprar Play 2. Pra poder comprar. Não, foi embora Super Nintendo pra poder comprar Play 1. Aí o Play 2 não, Play 2 eu cheguei a ficar com Play os 2 dois eu depois. Só que consegui. meu Play 1 eu tenho ele até hoje, só que ele estragou. Você tem ele até hoje? Tem, Ó. mano, eu fui tentar. Eu deixei ele guardado um tempão, eu fui botar ele pra rodar, ele deu defeito, tipo, ele não dá Ele, sinal, o não leitor, faz né? nada. Porque o Play 1, a gente entrando aí já no Play 1, cara, o Play 1, pra ele funcionar, algumas coisas, se o Super Nintendo era só pra fita, o Play 1 era deixar o videogame de lado. Você Era, lembra disso? Play 1, Play 1 não só o Play 1, Play 2 também, quando você ia jogar. Play 2 Quando também. você ia jogar GTA, que o GTA falhava, você virava ele de cabeça Isso, pra baixo aham. e Os deixava primeiros lá, Play 2 mano. tinha que ser. Aham. Era só você virar de cabeça pra baixo e deixar que ele rodava, aí ele parava de O bugar. Play 2, né? O Play 2 ele já vinha até com aquele suporte pra você arrumar ele virado. É, ele já vinha até com suporte, tipo. O Play 1, cara, o Play 1 era sofrido pra rodar jogo. Por que funciona? Não Funcionava. sei, mas funciona, confia. Se você quer jogar, você sabe que você Você tem que teria fazer que abrir isso. mão de algumas coisas, Não, né? E, cara, o Play 1, ele trouxe a inovação do CD, É. né? Eu acho que o videogame da SEGA trouxe primeiro, mas o Play 1 ele popularizou, né? foi não só a inovação do CD, mas pra quem não sabe, um ambiente 3D Veio com veio com Play Play 1. Até então era 2D, tudo era E 2D. era tipo, não existia sofrível o 3D. Play 1, o 3D dele. Se a gente for ver hoje, o Play 1 ele é um videogame que não envelheceu bem, né? Porque altos quadrados, né? Você pega ali o Resident 1, né? Nossa. Mas puta vamos falar aqui do principal, da referência principal de PlayStation 1, que o PlayStation 1 trouxe à tona e divulgou no mundo inteiro. Harvest Moon. Você sabe que Back to na minha Nature, você tá pautinha ligado, que eu fiz mano. aqui, na minha anotação, eu anotei. Tipo, Harvest Moon. não tem como falar de Play 1 sem falar de Harvest Moon, mano. Não tem Aquele como, jogo cara. era sensacional. Quem nunca jogou, não tem. Até hoje, de vez em quando, bate a saudade, eu tenho que baixar e jogar Harvest Moon, mano. Senão não dá. aham. Tipo, Cara, Harvest Moon de Play 1. E assim,
Não existe outro Harvest Moon. Tem o de Play 2, tem de Super Nintendo. Tipo, Mas o Harvest Moon é o de Play 1. o de Super Nintendo, É o ele referencial. é a mesma coisa praticamente que o de É. Play 1. Muda Isso. mais é gráfico Só que e uma ou outra É coisinha o na gráfico, história. né? Uma coisinha ou outra ali, mas o personagem é o mesmo. É, né? a ideia tipo, é tudo mais ou menos igual. Agora o de Play 2 é bem diferente. É legal. Já é bem legal, diferente. mas É não legal. é nada Eu perto joguei o do de Play 2 também. Mas não é nada perto Só de que é Play 1. enjoativo. Não, De Play 1 é não muito chega melhor, nem perto nossa. do Play 1, cara. O Play 1, o Harvest Moon de Play 1, eu vivi tanta coisa naquele jogo, cara. Eu fiz tanta coisa naquele jogo. Você lembra nossa. da época que a gente entrou no cenário que a gente foi e adicionou a Populi no Orkut? Nossa, era mesmo. Cara! Putz, mano! Nossa! Que a gente foi e falou assim, véi, vou jogar Populi lá, a gente foi comentando de Harvest Moon, a gente foi e falou, mano, vamos jogar Populi no Orkut ver se acha uma. A gente achou um monte e falou, Nossa, mano, vamos adicionar uma aqui só de tinha zoeira. comunidade, né? A gente tinha comunidade, tipo, comunidade, nós amamos a Popuri, a comunidade do Orkut, velho. Pra quem não sabe, gente, a Popuri, ela é... A menina do cabelo rosa. Uma das possíveis Noivas. paqueras, né, do personagem. E era mais fácil, porque ela aceitava grama. Você dava qualquer coisa, você dava galho pra ela, ela falava, nossa, muito obrigado, que lindo. Que bom, thank you! Enquanto as outras, tipo, tinha que dar bronze, esmeralda, tinha que dar, tipo, alguma coisa de valor, tipo, ela você chegava lá com qualquer A Popuri capim não, lá, a ela Popuri falava, era nossa, valeu. minimalista. A Popuri, pra ela, qualquer coisa tava bom, cara. Você quer uma pessoa melhor pra você conviver o resto da sua vida do que uma pessoa que você dá a grama pra ela e ela gosta? Que é isso, cara. Aquilo era o Não, casamento. tipo, basicamente você conquistava ela dando grama, você tá ligado? Você ia dando grama, ela ia ficando feliz. Acho que ela pensava assim, otário, tá dando comida pra eu dar pras galinhas lá do galinheiro. É, ela cuidava de galinha, né? Tipo, a mãe dele era dona do galinheiro do jogo. Nossa, cara, o Harvest Moon, cara. Nossa, você me trouxe uma nostalgia muito boa Cara, agora Harvest lembrar de Moon- Harvest Moon. Harvest Moon foi sensacional, cara. Harvest Moon é pra vida inteira, não tem como não. É, pra vida inteira. É um dos jogos, assim, que tá no meu coração, cara. É um dos principais jogos que tá no meu coração. E, assim, ele não tinha história. É você que fazia a sua história, né? É você que montava a sua fazenda do jeito que você queria. Se você quisesse se você viver queria de. aumentar ela. Se você quisesse viver de plantar, você vivia de plantar. Se você quisesse Vivia viver de de plantar. escavar, você vivia de escavar. Você escolhia o que você queria fazer. Uhum. No final, a Viver única de coisa. leite e tal. No final, a única coisa que você precisava fazer era basicamente se casar e ter a sua família. Que era isso. Ter que o era filhinho, negócio do né? jogo. Uhum. Se no final você arrumasse uma noiva e tivesse sua família, tava tudo feito. Tava ótimo. E assim, era um jogo, eu acho que não tem zeramento, né? Se alguém puder falar aí nos comentários pra gente, se alguém tiver essa memória e puder deixar aí, mas eu acho que não tinha zeramento. Era assim, era infinito. Então era aquela diversão que você jogava até enjoar, né? E não tinha fim, cara. Harvest Moon, cara, é Harvest Moon, cara. Não tem o que falar. Eu queria puxar aqui, Caio, se a SEGA teve o Sonic e a Nintendo teve o Mario, a PlayStation teve aquele cara bem louco, Crash Bandicoot. Que isso aí eu boto fé. Crash Bandicoot, Aí sim, né, com cara? certeza. Cara, Crash, a Negócio. primeira vez que eu vi Crash, eu tava na casa do meu primo. Eu lembro de pensar assim, não pensei puta que pariu, mas eu falei assim, puta que pariu, mano. O que eu estou vendo aqui? O que eu tô... Era extraordinário, cara. Uau. Crash, você chegava na casa de qualquer pessoa que tinha Play 1, a pessoa tinha todos os Crash, Tinha que ter. sem exceção. Era assim, se você tinha Super Nintendo, você tinha que ter o Mario. Se você tinha Play 1, você tinha que ter Crash. Nossa, e o Crash, ele era a mistura de tudo, né? Ele era meio que o Sonic, só que ele era louco, cara. Ele não tava nem aí, não. Podia vir quem quisesse. Ele tava com aquela cara de lesado dele lá. Não sabe o que tava fazendo, com aquelas botinhas lá. Crash, crash, crash. Why must you always muck in my mud? Eu joguei muito o Crash 3, sabe? É aquele que você também tinha umas fases que ia com a menininha. Aham, com a Coco, a irmãzinha dele. Que aí ela tinha uma fase que ela ia montada no tigre, era a minha fase favorita. Isso, nossa, aquela do tigrezinho, cara. Aquela do tigrezinho Nossa, que era fase sensacional. boa. Eu acho que era a número 3 do primeiro mundo, não era?
Não, ela era no segundo Era mundo, número não era 3 do não? primeiro mundo. Era. Não sei. Eu sei que a número 5 do último mundo era do jet ski da Coco também. A primeira, olha pra você ver a memória, cara, porque como eu não tinha Play 1 na época, eu jogava na casa do meu tio, ou dos meus amigos, ou até na Lan House, eu passei aquele primeiro mundo inúmeras vezes. Eu lembro que a primeira fase era medieval, a segunda era de natação, né, embaixo d'água, a terceira, se não me engano, era do tigrezinho, a quarta falhei e a quinta é essa do jet ski. Cara, eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão que essa tigrezinha era a fase 7 ou a fase O 8. segundo mundo, é? Eu também não sei, cara. Talvez seja, não tô lembrado. Era uma das mais difíceis, né? Que era corrida o tempo inteiro, né? Era, você ficava com aquele tigrezinho, aí você ficava pulando, desviando dos negócios, mas você ficava tentando pegar a caixinha do Boomerang. Só pra poder ouvir ele falando, tá ligado? Era. Vocês vão ouvir o efeito sonoro dele aí. Não! Búrega? Ou a Ah, Búrega? Eu não sei, cara. sei lá, ele falava um bagulho muito bizarro. Tinha isso quando a gente era criança, né? A gente tinha as músicas que a gente não sabia cantar, a gente cantava na nossa versão e tinha as falas que a gente não sabia o que era E a gente montava falava, aquilo. mas a gente falava. E todo mundo Entendia, entendia né? do que você tava falando. Todo mundo falava errado, porque ninguém sabia o certo. Falando isso, depois eu vou pesquisar o nome. Eu já pesquisei uma vez, mas eu já esqueci. Crash, cara, ele foi aquela... Ele trouxe o que a gente já tinha visto no Mario, que a gente já tinha visto no Sonic, só que em 3D, o que a gente já tinha visto no Donkey Kong também, só que de uma forma bem mais legal, cara. Uma forma... Nossa, Crash é os dois jogos, né, que a gente tem que... o Resident eu joguei pouco, mas eu sei que a galera gosta muito do Resident, do 1, 2 e 3. Era aquele jogo que, tipo assim, era super difícil de jogar. Sim, aham. Era Dava tipo medo, Silent né? Hill de Play 1. Pra quem não sabe como é que é Silent Hill de Play 1, cara, na época você tinha que, tipo... Nossa, mano. Ou você tinha que ser muito bom em descobrir senha, Uhum. ou você tinha que comprar a revista de detonado pra você descobrir Tinha a que senha. comprar o Porque, Nossa, tipo, você revista precisava de uma detonado, chave. hein? Aí você precisava de uma chave, aí a chave tava dentro de um baú. Você Uhum. sabia que tinha alguma coisa dentro daquele baú, mas você precisava descobrir uma senha de 4 dígitos. Era difícil, né, cara? Tipo, o número de possibilidades é gigantesco. E eles não te davam Não. nenhuma dica nenhum de qual era a tip, nada. senha. Você tinha que literalmente ficar arriscando até descobrir a senha do baú. Ou você passa ou larga, cara. Não tinha essa facilidade. Hoje em dia, o pessoal trava na parte, já pintou uma dica lá, né? Ou você pesquisa na internet. Na época não, tipo, na época você jogava Resident Evil e Silent Hill era essa pegada. Tipo, às vezes você travava nos lugares, mano, e você ficava de saco cheio, mano. Você falava, nossa, velho, onde que eu E saio tinha disso outra aqui? coisa, né? Pra que O lado que eu cagaço, vou? né? Cara, nossa, a gente era muito criança nessa época. Você ficava tentando abrir um baú e você ficava saindo daquele cagaço, tipo, mano, vai dar merda. Puta, mano. Vai brotar E, alguém tipo aqui. assim, a mira do Resident era sozinha, mas você tinha um medo enorme na hora que começava a chegar aquele zumbi, aquele barulho, o Nemesis. Puta, mano, eu tinha um medo Principalmente enorme porque daquele bicho. você não podia sair dando tiro igual louco. Porque não tinha macete de munição. Você gastasse a munição inteira, não você ia ter que sair na faca. Era pouca bala, né, também, né? Era pouquinha, tipo, você não podia sair desperdiçando. Eu lembro que, tipo, eu demorei tipo, coisa de 2 semanas pra eu conseguir aprender a jogar Resident Evil sem gastar muita munição, pra eu conseguir passar as fases tudo, pra eu conseguir começar a evoluir nas fases, porque senão eu não sabia, porque você pegava, acostumado com um joguinho, tipo, você pegava e dava tiro à vontade. Aí você pegava Resident Evil, você tinha 20 munições pra passar uma fase inteira. Uhum. Que Um tinha monte de 16 zumbi. zumbis. Aí você falava, tipo, mano, é quase que uma bala por zumbi. Eu posso errar quase 4 tiros na fase. Você ficava tipo, mano, One eu tenho que shot, ficar one ligado. Tem que ser one shot no kill, amigo. Você não pode sair dando tiro no rumo, não. Você tem que acertar. E não tem essa, tipo, meu Deus, assustei e dei um tiro. Você não pode fazer isso. Você tem que ter certeza que se você jogar um tiro fora, é um a menos que você pode errar na Já hora de era. matar o zumbi. Já Tipo, era. era. Não E tem o como. Resident mais pra frente, ele mudou, né? Hoje em dia eu não cheguei a jogar o Resident 7, mas eu sei que ele trouxe todo esse negócio que você falou de fazer os puzzles, de ter pouca munição. O The Last of Us também trouxe isso. Só abrir uma vírgula aqui rápida. The Last of Us é o jogo da minha vida, só deixar claro aqui, a gente não vai falar de jogos novos, mas todos esses jogos carregaram essa essência do Resident, do Silent Hill.
A gente falando aí do Play 1, o Play 1 trouxe todo esse lance 3D, né? Toda essa revolução 3D. E com isso também a tecnologia de computadores, desktops foram aumentando, até o ponto que a gente pudesse jogar Play 1, pudesse jogar Super Nintendo no computador, né? E aí vem aquele lance, aquele que eu acho que foi uma das coisas que uniu a gente, uniu nossa amizade, assim, uma das primeiras coisas que foi o Pokémon, né, cara? Pokémon, sensacional. Pokémon de GBA foi uma parada que, tipo, joguei bastante, nossa. Nossa, eu também, muitas horas dedicadas, viu? Muitas horas ali farmando XP. E o Pokémon, você jogava com quem? Você é qual time? Graça? Não, vamos falar em português. É isso, né? Tipo assim, tem jogo que hoje a gente vai falar, sabe que tá errado, mas como a gente falava as coisas erradas na época, sai errado. E qual time que você era, Caio, falando em Pokémon? Qual time? Você era água, fogo ou grama? A realidade é que depende de qual era o Pokémon que eu tava jogando. Por exemplo, o primeiro que eu joguei tinha Bulbasaur, Blastoise e Charmander. E eu começava com o Charmander, óbvio. Charmander, com certeza. Aí sim, Caio. Como não? Você ganhou mais 3 de amizade agora. Meu irmão, você vai jogar com a tartaruga? Que se tem um dragão, você vai jogar com... Não, você vai jogar com uma tartaruga, uma planta ou com um dragão? Pelo amor de Deus, né? Que isso, né, cara? Não, são 2 tartarugas, né? Porque eu acho que o Bulbasaur também é uma tartaruga. É, né? Mas é tipo uma planta, né? Uma planta. Uma tartaruga de A única planta que eu gostava, apesar de muita gente não gostar, foi no da frente, que foi o Cristal, se eu não me engano, que tinha Bayleaf. Que começava de Chikorita demais também, Chikorita. Gostava pra caramba da Chikorita. Naquele também, lá foi um que eu zerei 3 vezes, porque eu gostava dos 3. Eu zerei com a Bayleaf, zerei com o Totodile e com o Cyndaquil. A Bayleaf é a segunda evolução, né? É, Bayleaf é a segunda evolução. A primeira é Chikorita. Era Chikorita, começava... Os iniciais eram Chikorita, Totodile e Cyndaquil. É porque era sem graça, né? O Totodile, ele era de água. Eu nunca fui muito Team Água. Eu achei bem sem graça o Team Água. Mas o Totodile era engraçado. E tipo assim, eu não achava muito legal e tal. Eu preferia o Cyndaquil ou a Chikorita, né? A Chikorita era bonitinha, né? Parecia um cachorrinho. É, a Chikorita era toda coisa. Os dois, né? A Chikorita e o Cyndaquil pareciam tipo alguns animais tipo, misturados com um cachorro. Era aquela... parada mais. Nossa, eu lembro de ver o desenho do Cyndaquil. Mas o que eu gostei mesmo, cara, é a primeira fase. Essa aí que a gente tá falando é a segunda, né? A primeira fase, que foi o Charmander, o Bulbasaur, aquilo é raiz, cara. Eu gosto aquilo lá. Daquilo. Na época que foi quando saiu, era Pokémon Red, Pokémon Blue e Pokémon Green. Tipo, era e tinha o Yellow também, né? O Yellow mas aí o Yellow já veio depois, que foi o que veio com o... Que foi o que veio com o Pikachu. Veio com o desenho. Mas eu tinha, Caio, eu já te contei isso, mas o pessoal que não sabe, eu tinha um Game Boy. Eu joguei, mas era o Color, eu ainda tenho ele até hoje, orgulho de vida. E eu comprei ele por R$16 mais um doce. Um doce de verdade, um doce de leite. Eu comprei ele do Buiú, era um vizinho nosso lá do bar. E ele chegou com aquilo, né? A gente sabe de onde foi, né? Ele chegou com aquilo. Abraço, Buiú aí. Eu sei que você não tá me escutando, mas sempre que eu vejo o Buiú aí na rua, a gente se cumprimenta aí. Amigo meu grande aí de infância. E o Buiú, ele era o perigo. Ele era o nosso perigo. Ele sempre chegava com uma coisinha ali. E eu falei, Buiú, vou te lançar aí R$16 e um doce. E aí ele foi, me deu a fita e veio com o Pokémon Yellow. Nossa, cara, aquilo pra mim foi uma diversão. Mas assim, eu não cheguei a zerar no coisa, porque eu também tinha a dificuldade das fitas, como a gente falou mais cedo, delas não gravarem quando eram piratas. E você jogar Pokémon sem gravar, não bem dá, chato, né? Não dá. Aí eu peguei essa fase do Cristal, eu ia jogar o Cristal. Você jogou muito o Cristal também, né? Cristal eu joguei bastante. Cristal acho que foi um dos que eu mais joguei. Que é igual eu te falei, foi que veio o Bayleaf, que tinha, né? Que era Chikorita, Totodile e Cyndaquil. Aí eu zerei com uns 3 e eu devo ter zerado mais de uma vez com cada um. Esse eu cheguei a zerar uma vez só. Mas o que eu gostei mesmo foi daquele que eles fizeram um remake, né? O Fire Red e o Leaf Green. Acho que a diferença principal foi remake, nossa, né, a gente jogou o Fire Red há um tempo atrás. Foi um remakezão, tipo... Foi mais gráfico, sei lá, não sei, a história tipo,
a história mesma, foi mas, igual, foi. mas botou uns Porque gráficos o melhor. Red, ele era do Color, né? É. E o Fire Red, ele já era do Advanced. Isso já foi um pulo de tecnologia bem grande. E era, tipo, a qualidade de imagem, apesar de você olhar e falar assim, as duas são ruins, na época, se você pegasse e colocasse do lado da outra, tipo, era um pulo gigantesco. Se você imaginar uma imagem daquela num videogame portátil, que você carregava na mão. Tipo, o Crystal, o Red, o Blue, eles tinham um gráfico que hoje, a gente vai ver, eles não envelheceram tão bem. Mas se a gente for pegar o Fire Red, o Leaf Green, cara, até hoje dá pra jogar. É Até que eles hoje. ficaram mais claros, tipo, as cores ficaram mais aham. claras, ficaram mais Mais fortes. cores, né? Tem mais Também, cores, né? Também, tipo, Na época o bonequinho era de duas cores, eu acho, e o Fire Red ele trouxe um monte de cores, uma explosão de cores. Até hoje, eu acho que em 2012, quando a gente conheceu, a gente chegou a baixar, eu acho que eu te enviei ele, sei lá, você lembra disso? A gente Eu acho que eu jogar joguei. o Fire Red? eu lembro que eu joguei ele, a gente comentou, acho que de jogar isso aí, a gente falou, velho, vamos jogar, e a gente voltou a Vamos jogar. voltar a jogar? Foi isso mesmo, a gente falou, não, vamos voltar a jogar. Aí eu joguei com manha, E pra quem né? não sabe, Porque não né, dava. galera, isso daí, tipo, a gente voltou a jogar, mas não é que a gente jogava junto, não, a gente só voltou a Não, jogar não. mesmo, porque não tinha como tipo jogar assim, cada um online. na sua casa. Cada um na sua casa. Aí Cada um chegava na no sua Senai e casa. falava, puta, hoje meu Charmeleon evoluiu pra Charizard. Eu sou, puta, que foda. Aí, tipo, Ai, nossa, ai. mano, show, da hora. Ensinei Fly pra ele. Pois é, né? Fly, Cut, tinha tudo pra você passar. E hoje, você já viu como é que tá o Pokémon hoje em dia? Cara, Tá eu em parei de 3D jogar e depois que tal. acabou de GBA, velho. Que aí veio, Essa geração, depois disso, né? ter essa Bagunça, geração né? nova. Era ruim, tipo, ser normal com um emulador decente. Não, Então dava, não, tipo, e muito também trampo, é bagunça, né? Tipo, É. os bichos ficou muito escroto, cara. O que aconteceu com o design, cara? Designers da Nintendo, da Pokémon, o que aconteceu com vocês? Cara, eu já vi Pokémon de sorvete, você já viu isso? Tem um Vi. Pokémon que é um sorvete, Véi, cara, se pensar um tudo- Pokémon É lixão. aquele negócio, que mano, isso? tipo, é que acabou, tipo, não tinha mais o que Acabou fazer, a criatividade, né, né? velho? Chegaram no limite. Gastou tudo nos 150 primeiros ou 250. Assim, até a fase Chikorita, até a segunda geração, era coisa boa, depois virou bagunça. Começou a repetir muito tudo, né, velho? Bem, pessoal, a gente vai deixar pra gente falar de Play 2, falar de época de Lan House, falar de PS3, num vindouro próximo programa, num próximo Jackcast. Mas pra finalizar aqui, a gente queria falar um pouco mais do Play 1, porque o Play 1 marcou muito a nossa vida. A gente teve os melhores jogos, talvez já feitos até hoje, as melhores franquias já feitas até hoje. Os jogos do Homem-Aranha, né, Caio? Os jogos do Homem-Aranha eram fantásticos, cara. Nossa, Ficar que pulando isso? feito um louco. Tipo, o mapa não tinha chão, se você caísse, você tava morto. Era tudo escuro, né? E soltava teia no teto. É, Sem você soltava teia explicação. no teto, no meio do nada. Mas, cara, aquilo era tão bom ser o Homem-Aranha, tão bom jogar com o Homem-Aranha, cara. Num gráfico 3D, assim, nossa, aquilo pra mim... Nossa, e falando em 3D, assim, a gente também teve o início do GTA, né? Que o GTA não Também. era 3D. Pra quem não sabe, era uma filmado câmera por cima. horrível que ficava É por cima. horrível, horrível. Mas a gente jogava. Mas o bom mesmo dessa época, assim, que simulava um pouco o GTA, era o driver, né? O Driver era o que virou o GTA depois, né? Uhum, O que veio GTA Driver. foi. Tipo, era... A única diferença, acho que ao invés de você ser negro da favela, você era da máfia, né? Você era um Eu não banquelo sei meio qual era. mafioso, era uma Você era parada... um motorista, um driver, É, né? tipo, você era um taxista, mas você fazia parte da máfia, mais ou menos. E você não atirava, você não fazia nada, isso era muito triste. É, E você não podia você fazer basicamente nada. pegava um carro e ficava metendo louco pela cidade. Aham. Tinha aquele modo, né, o modo livre na cidade, que era isso, você pegava um carro e saía andando pela cidade. E aquilo, cara, era a nossa diversão. Sabe o que você fazia quando você desistia de andar de carro? Que... Você trocava o CD, botava reveste de mão e ficava pescando no rio. Isso sim dava pra fazer muita coisa.